gravar. Boa. Então, galera, o que acontece? A matéria de prova, né? Nossa matéria de prova vai estar trabalhando na seguinte ideia. Ela vai começar ali na sua apostila, que é a apostila 2. E aí ele vai trabalhar primeiro ali as ideias relacionadas a referenciais e inerciais. Isso aqui é muito mais a parte teórica, tá bom? Então, são os referenciais acelerados, nesse caso, né? Os não inerciais. E aí o que acontece? Ela é na sua apostila 2, a aula que são as aulas de número 16 e 17. O que acontece? Eu fiz só uma aula disso. Então, quer dizer que eu não vou cobrar tudo que está nessas aulas, não, tá bom? Então, aulas 16 e 17, referenciais acelerados. Depois, tá bom, galera? A gente vai trabalhar dinâmica impulsiva. Aí, dentro dessa dinâmica impulsiva, a gente vai estar trabalhando ali logo de cara as aulas, eu vou colocar na sequência já, tá bom? As aulas que são as aulas 19, 20, 21, 22, 23, 24 e fecha com 25. As seguintes aulas serão trabalhadas, tudo bem? Em termologia, eu já trabalhei essas aulas com vocês, tá bom? Então, a dinâmica impulsiva vai estar caindo aqui. E na parte, que é a parte da apostila 3, a gente vai trabalhar ali somente 2 aulas que eu trabalhei com vocês, que é a aula 31, a aula, que é a aula de número 32, e a aula, que é a aula de número, deixa eu ver aqui, é 32, 33, e a aula 34. 32, 33 e 34. E aí vai fechar o que a gente está definido aqui, tendo a nossa matéria, que é a matéria de prova. Galera, só para lembrar, minha prova, ela está na próxima quarta... Não. Deixa eu ver aqui. Segunda, não é não? É segunda já de vocês, né? Deixa eu colocar aqui a matéria. É segunda-feira já. É dia 5, não é? A prova ela fica ali na segunda-feira. Dia 5 na segunda-feira, não. É dia 3. A de vocês é antes, né? A de vocês é no dia 3. E aí eu acho que a do terceiro que é no dia 5, mas tá bom. No dia 3 de maio, tudo bem? Segunda-feira, dia 3 do 5. Certo? Provavelmente, deixa eu dar uma verificada aqui se provavelmente acho que vou ter que pegar aula de algum professor. E aí eu informo vocês no final de semana, tá? Galera, eu tô salvando isso aqui já para eu poder jogar lá no grupo. E aí também já, qualquer coisa, se alguém esqueceu, né, da monitoria, já poder trabalhar. Então, deixa eu ver aqui. 2021. Pronto, segundos anos. E aí eu já estou jogando lá direto. Boa, já está certo. Galera, então o que acontece? A partir de agora eu já vou começar a revisar aqui a nossa matéria de prova. Galera, qualquer tipo de dúvida, você para e me pergunta, tá bom? Sem problemas. Galera, eu vou começar aqui já discutindo essa matéria que é a matéria mais teórica e mais simples, que é o tal do referencial, chamado de referencial acelerado. Gente, qual que vai ser a ideia desse tipo de referencial, que é o referencial acelerado? Quando a gente discute as leis, são chamadas as leis de Newton, elas são sempre válidas em referenciais, são chamados de referenciais inerciais. Referenciais inerciais. Nesses referenciais, quando eu falo que o referencial ele é inercial, significa que é um referencial que ele está parado. Então, o que acontece? Nesse caso, eu tenho ali um referencial, e é um referencial que ele está parado. Essa é a ideia que você tem que colocar. Nesses referenciais, que são referenciais parados, ou seja, cuja velocidade dele é igual a 0 metros por segundo, ou seja, ele não está se movendo, as leis de Newton elas são perfeitamente válidas. E aí, a equação mais forte ali que a gente acaba usando é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quando a gente faz essa mesma análise, mas em referenciais em movimento, que são os famosos referenciais acelerados,
Então, referenciais acelerados. A gente tem que usar duas táticas que são utilizadas para poder resolver. Uma delas é considerar a existência de uma força fictícia como força resultante. Essa é a primeira solução que é utilizada. A segunda solução que você tende a utilizar é indicar uma aceleração para o referencial. Então, acontece, algum objeto que talvez esteja parado no referencial inercial pode estar em movimento, pode ter aceleração num referencial que é um referencial acelerado. Exemplos de forças, tudo bem, que surgem ali quando eu tenho referenciais acelerados são a força que a gente chama de força centrípeta, essa é a primeira força mais conhecida. A força centrípeta é devido a um referencial acelerado e ela é calculada como massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E a outra força é que ela tende a aparecer nessa situação também, porque é uma força que é uma força referencial. Espera aí, deixa eu corrigir uma coisa aqui. Coloquei uma das fórmulas erradas. Isso aqui é massa vezes velocidade ao quadrado. Só que nesse caso não é 2. Para 2 ali, a gente fala de energia cinética pelo raio. Agora sim tá ok, certo? E aí, galera, o que vai acontecer? Essa outra força, que ela tende a surgir em referenciais que são referenciais acelerados, a gente chama ela de força de Coriolis. Essa é a ideia, tudo bem? A força de Coriolis, ela também pode ser uma força que ela surge em referenciais acelerados. Gente, eu vou estar sempre cobrando aqui a parte que é a parte mais teórica, tá? Você entender o que vai acontecer no referencial acelerado. Se eu for cobrar algo relacionado a cálculo, eu vou estar cobrando só a parte de força centrípeta. Saber calculá-la e nada mais. Tudo bem? Galera, essa parte do referencial acelerado tá de boa por aqui? Conseguiram pegar? Sim, sim. Boa, boa. Galera, o que eu vou discutir agora não está relacionado, mais, na verdade, o grosso dessa prova. Essa prova ela vai estar muito mais baseada na ideia relacionada de dinâmica impulsiva. Gente, a dinâmica impulsiva ela é uma maneira de eu analisar um movimento, tá bom? Então, para analisar um movimento, nós somos acostumados a utilizar a mecânica newtoniana, e a mecânica newtoniana ela faz uso das forças, que geralmente geram ali análises que são bem complicadas, porque você tem que decompor forças e analisar ela de maneira muito restrita. Na dinâmica impulsiva, eu trabalho duas quantidades que são importantes. Uma delas é chamada de quantidade de movimento, que ela vai ser o resultado de uma massa vezes uma certa velocidade, tudo bem? E aí, nesse caso, a unidade de medida extremamente importante dela é o quilo vezes metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento, geralmente dado pela letra, que é a letra Q, igual a M vezes V. Então, essa é a nossa primeira quantidade importante. A segunda quantidade importante é o chamado impulso. Galera, o impulso de uma força, ela é o produto da força vezes o tempo que essa força age. Nesse caso, dado pela letra, que é a letra I. É igual a F vezes T. Unidade de medida é direto o Newton vezes segundo. Tudo vai se basear em cima dessas duas ideias. A quantidade de movimento e o impulso. Essas são as nossas ideias principais que serão utilizadas. Mas eu preciso relacioná-las. Fazer a relação entre o impulso e a quantidade de movimento. Isso é chamado de teorema impulso, quantidade de movimento
E aí ele vai trabalhar a seguinte ideia com você. Ele vai falar que todo impulso realizado, ele vai ser numericamente igual à variação da quantidade de movimento. Esse é um teorema, mas você tem a possibilidade de abrir ele. Então, você pode falar que o impulso é força vezes tempo, enquanto a variação da quantidade de movimento vai ser a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial. Galera, esse teorema ele é de grande, mas de grande importância, tá? Então, ele vai cair bastante. O último teorema que é utilizado aqui é o teorema chamado de teorema de conservação de movimento. Qual que é a ideia desse teorema de conservação de movimento? A quantidade de movimento, ela é, sim, uma das grandezas fundamentais da física. Então, ela é conservada, assim, como uma energia. Então, eu posso falar que a quantidade de movimento final de um sistema é igual à quantidade de movimento inicial desse sistema. Então, eu posso falar que caso eu tenha ali dois objetos, eu posso falar que a massa do A vezes a velocidade final do A mais a massa do B vezes a velocidade final do B é obrigatoriamente igual à massa do A vezes a velocidade inicial do A mais a massa do B vezes a velocidade inicial do B. A partir desse momento, eu vou estar considerando velocidade final do A como VA' e velocidade final do B como VB'. Então, agora eu vou mudar a notação para poder começar a tratar uma ideia essencial chamada de colisões. Antes, galera, vocês conseguiram pegar o que eu coloquei até o momento? Quantidade de movimento e o impulso e esses teoremas de conservação deles. Então, galera, vai ter que utilizar ele, não tem como. Sempre mantendo as unidades, que são as unidades mais conhecidas, tá? Gente, agora eu vou passar a página. Pode passar, gente? Boa? Sim, sim. E aí, passando essa página, eu vou trazer o que para vocês? Eu vou trazer aqui a ideia chamada de colisões. Galera, quando existem colisões, choques ou colisões são simplesmente pancadas, encontros entre objetos. Existem 3 tipos de colisões possíveis. As colisões elásticas, as colisões que elas são inelásticas e as perfeitamente inelásticas. Como é que você vai classificar cada uma delas, tá? Colisões que são elásticas são colisões em que toda a energia é usada para movimento. Nessa colisão não existe deformação. Primeira ideia. A inelástica, galera, é uma colisão em que parte da energia é utilizada para deformar o objeto. Então, existe deformação parcial. A última é a inelástica. Galera, na perfeitamente inelástica, toda a energia é usada para deformação. Nesse tipo de colisão, tá, gente? Os dois corpos viram um só. Então, essa é uma colisão daquelas que arrebenta praticamente tudo. Como é que a gente vai descobrir se ela é elástica, inelástica, perfeitamente inelástica, com métodos matemáticos?
Para isso, a gente precisa usar uma coisa chamada de coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, galera, é dado pela letra que é a letra E. E aí, esse coeficiente de restituição é calculado assim. E é igual a V2' menos V1', velocidades finais, né? V do corpo 2 e corpo 1, dividido por V1 menos V2. Esse é o chamado coeficiente de restituição. Galera, numa colisão que é uma colisão elástica, esse coeficiente vale 1. Numa colisão que é uma colisão inelástica, esse coeficiente ele vai estar entre 0 e 1. Tá bom? Numa colisão que ela é perfeitamente inelástica, esse coeficiente vale 0. É assim que a gente consegue determinar um coeficiente ou outro. Ele não tem unidade de medida, ele é adicional. Mas quando a gente vai trabalhar essas ideias relacionadas a colisões, a gente também não pode esquecer que a equação que auxilia a gente também é a equação de conservação de movimento. Porque nesses dois movimentos, a conservação é mantida. Então, você pode trazer aqui também que Q1, na verdade, Q0, né? Q inicial é igual a Q final. Isso vai significar que a equação vai ficar M vezes V1, M1, né? Mais M2 vezes V2 é igual a M1 vezes V1' mais M2 vezes V2'. Muitas vezes você vai necessitar de um sistema de equações e outras vezes não. Outras vezes é só você fazer a análise. Uma coisa que eu digo que você não pode esquecer, que nessas colisões aqui, ó, são colisões perfeitamente inelásticas, os dois corpos viram um só. Por que eu chamo a atenção? Porque ali, na hora que você for usar isso na conservação de movimento, ele vai ficar aqui M1 mais M2 vai ser igual a M. Então, você vai ter uma situação em que eles juntam as suas massas, isso quando eu tenho as determinadas e importantes colisões. Galera, essa parte das colisões vocês conseguiram pegar até o momento? Ali é onde está a parte que a gente fala que é a parte mais pesada dessa prova, em termos matemáticos. As outras, elas são um pouquinho mais simples. As colisões, sim, elas têm ali um trabalho um pouquinho maior. Tá suave, galera, essa parte das colisões aí? Ou não? Sim, sim, boa, boa. Certo? Ali, praticamente, ele derruba o que a gente tem como tema aqui, que é o tema dessa apostila, que é a apostila de número 2 de vocês. Próximo tema, ele vai lá direto já para eletricidade, que é a apostila de número 3. Galera, nesse tema aqui, que é o tema de eletricidade, a gente tem que começar já analisando quem é o responsável pela transmissão de eletricidade ou é responsável pela eletricidade principal, tá? Quando eu falo para você de eletricidade, você tem que associar logo de cara que isso é movimento de elétrons. Por quê? Porque os elétrons eles conseguem se mover com facilidade. É difícil você conseguir o movimento de um próton, mas o próton ele tem uma relevância aqui também. Porque quando eu tenho um próton, o próton ele é um objeto que tem carga positiva. Enquanto o elétron, ele é um objeto que tem carga negativa. O nêutron, que também faz parte da matéria, a gente considera ele logo de cara que ele tem uma carga que é uma carga neutra. Então, 0. Aí, quando eu preciso saber qual é o valor dessa carga exata, entra a nossa ideia de carga fundamental. Um elétron, quando ele é passado de um objeto para outro, ele carrega com ele uma carga E, que é uma carga fundamental, que é a carga que um elétron, um próton tem. A carga fundamental do elétron vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso na unidade de coulombs. A carga fundamental do próton
é exatamente o mesmo valor, só que positivo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Galera, o que acontece? Um corpo, geralmente, não vai ter só um próton ou só um elétron. Ele vai ter ali uma amálgama, né? Uma série de diferentes quantidades de prótons e elétrons. Isso vai classificar esse corpo enquanto a eletrização dele, tá? Gente, posso passar aqui rapidinho? Posso passar a página de boa? E aí, galera, o que vai rolar, tá bom? Quando eu falo para você ali de um corpo, ele pode ter 3 situações. O corpo ele pode estar neutro. Nesse caso, a definição de um corpo neutro é que ele tem prótons igual ao número de elétrons. Essa é a definição clássica de um corpo neutro. Caso ele esteja carregado, eu tenho 2 opções. Corpos carregados podem estar positivamente. Se ele está positivamente, significa que ele tem um excesso de prótons. Então, ele tem prótons maior do que o número de elétrons. Caso ele esteja negativamente, ele vai ter elétrons um número maior, que é o número de prótons. Se eles estiverem carregados, aí eles passam a sofrer ali os princípios de atração e repulsão. Então, eles passam a sofrer o primeiro princípio da eletrostática, tá? Que é o seguinte, se eu tenho corpos de sinais iguais, ocorre repulsão entre eles. Se eu tenho sinais diferentes, vai ocorrer atração. Então, você tem essas 2 opções em princípios de eletrostática. Se ele estiver carregado, eles vão sofrer isso. Em corpos neutros, eles só vão sofrer atração. Esse pelo processo que é o processo de eletrização por indução. Já corpos carregados, eles podem sofrer as 2 situações, ou repulsão ou atração. Esse é o nosso primeiro princípio de eletrostática de grande importância. Galera, o que vai acontecer? O outro princípio de eletrostática importante é o que a gente chama de gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday, ela fala para nós como é a distribuição dos elétrons em um corpo que é um corpo carregado. Se eu tiver 2 corpos carregados, tiver, na verdade, um corpo carregado, os elétrons vão estar sempre ali na superfície dele, eles não estão na parte que é a parte interna. Então, o que vai acontecer, tá? Caso ele sofra uma descarga elétrica, essa descarga elétrica faz esses elétrons novos simplesmente se distribuírem pela superfície também, e o cara que está aqui dentro, ele fica ok. Não acontece nada com ele, tudo bem? Simplesmente ela vai e passa para cá. Isso é chamado princípio de gaiola de Faraday. Próximo princípio, tá bom? É conhecido como poder das pontas. Se eu tenho um objeto que é um objeto pontudo, deixa eu colocar aqui, por exemplo, o Fernando. Então, o que acontece? Se eu tenho aqui um objeto que é um objeto pontudo, na hora de distribuir os elétrons, eu vou ter aqui vários elétrons que vão ficar nessa situação aqui, espalhados. Só que quando ele chega aqui nas pontas, eles se aglomeram. Então, quer dizer que nessa situação aqui, eu tenho aqui um excesso de elétrons na ponta. Então, quer dizer que se ele sofrer uma descarga elétrica, essa descarga elétrica vai obrigatoriamente atingir essa ponta. Esse é o princípio que a gente utiliza para raios. Uma ideia que é uma ideia importante para a gente trazer. Bem? Isso pode ser, por exemplo, um carro. Exato, Rebeca. Se eu tenho um carro ali, o carro ele trabalha perfeitamente com uma gaiola de Faraday. Então, o melhor local para você buscar refúgio, né, quando você está numa tempestade de raios, coisa do tipo, é sim um carro. Você entrou nele, lindo e maravilhoso, ele atua como uma gaiola de Faraday e te protege. Então, é uma ideia importante ali, algo que pode ajudar bastante numa
chuva com raios, coisa do tipo. Tudo bem? Então, esses aqui são princípios importantes. Galera, quando um corpo ele está carregado, ele vai, no final, estar carregado com mais do que um elétron. Isso dá origem à carga elétrica do corpo, dado pela letra Q também. A carga elétrica de um corpo, tá, gente? Ela vai ser calculada da seguinte maneira. Ela vai ser igual a Q, que é igual a N, vezes E, que é a carga fundamental. Cuidado, esse E ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Enquanto esse N, ele significa o número de unidades em excesso. Então, o que acontece? Se você tiver um excesso de elétrons, vai ser esse número de elétrons a mais. Se for um excesso de prótons, um número de prótons a mais. Tudo bem? Galera, tem que lembrar aqui que nunca você vai achar valores quebrados para isso. Sempre vai achar valores inteiros, principalmente por causa dessa situação aqui da carga elétrica ter um valor que é um valor fundamental. Galera, por enquanto vocês pegaram essa parte aqui da carga elétrica, como é que funciona, e esses princípios, né, importantes para análise. De boa, Henrique ele falou, tá ok. Restante aí também, ok, gente? Sim, Rebeca, ótimo, ótimo. Galera, vou passar a página, tá? Agora eu passo a página para tratar os 3 processos de eletrização. Galera, existem 3 processos mais básicos para poder eletrizar o material. Existem outras maneiras, mas esses são os 3 mais comuns. O primeiro processo é chamado de processo de atrito. Galera, no processo, que é o processo de atrito, geralmente você vai atritar um material com outro, materiais diferentes, e aí eles vão ficar com sinais opostos. Enquanto um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. Quem é que manda o sinal? É uma coisa chamada de série triboelétrica. A série triboelétrica é quem define, tá bom? Você olha lá na tabela e a tabela te mostra quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo, tá bom? Gente, na questão relacionada à série, que é a série triboelétrica, provavelmente você vai ter que olhar lá numa tabela e a tabela vem junto com a questão. Ali a ideia é o seguinte, o de cima fica positivo e quem está abaixo fica negativo na hora que você faz a análise, tá bom? Para você ter uma base maior, você pode falar que geralmente objetos orgânicos tendem a ficar positivos. E os objetos que você vê que são industriais tendem a ficar negativos. Aqui eu já trago o primeiro processo de eletrização por atrito. O segundo processo, galera, é o processo de eletrização, conhecido como processo de condução. Ou contato também. Esse processo de contato ele é simples. Você coloca 2 objetos em contato e depois separa. O que vai acontecer? Eles vão ter sinais iguais. E a carga entre eles será dividida. Essa é a ideia, que é a ideia fundamental, tá bom? Galera, uma coisa que eu chamo a atenção ali na sua apostila é você ter total controle de como realizar o exercício da página 101, que é o exercício 4, tá? Então, ó, vou até chamar a atenção. Página 101, exercício 4. Tem que ter total controle de como você trabalha com ele. Pegaram essa ideia? Se vocês virem a apostila 3 depois, tem um exercício que fala assim, eu tenho 3 esferas metálicas idênticas, A, B e C, que possuem cargas 16, menos 16 e 0. As esferas são colocadas em contato na seguinte sequência, A com C, B com C, A com C e B com C. Sabendo que sempre 2 esferas são postas em contato, a terceira é mantida afastada.
calcule a quantidade de cargas das esferas no final do processo. O sistema aqui é você montar uma tabelinha, obrigatoriamente, onde nessa tabelinha você indica as cargas no começo, indica os contatos, e aí vai fazendo os contatos e dividindo por 2. Faz o contato e divide por 2. Esse é o sistema de resolução desse exercício. Isso aí será cobrado na prova. Suave, galera? Conseguiram pegar essa ideia que eu falei aqui? Sim, sim? Então, ó, dá uma olhada depois dele. O terceiro processo é o processo que é o processo de eletrização por indução. Nesse processo, tá, galera? Você tem que gravar o seguinte. Você tem que gravar que eles vão ficar com sinais diferentes. E não tem contato. Processo de eletrização por indução, você não precisa colocar os objetos em contato. Você coloca. Eu também achei muito estranho, ô Brian. Olhei assim, eu falei, sério? Sério? Mas aí fui enganado. Fui enganado mais uma vez. Não tem como. E aí eu tenho sinais diferentes e não tem contato. Lembrem-se disso. O processo de inutilização, ele é aquele processo que precisa do uso de fio terra. Você precisa aterrar ele, tá bom? Sem esse processo, sem o fio terra, ele não mantém a eletrização. Agora, gente, deixa eu perguntar só uma coisa. Eu tenho certeza que no B eu desenvolvi essa página, que é a página de número 103, da lei de Coulomb. Eu cheguei a desenvolver com vocês, gente? No A? Vocês lembram aí? Dá uma olhadinha para mim. Que é sobre força elétrica. Eu cheguei a desenvolver essa ideia? Deixa eu ver aqui. Eu não desenvolvi, né? O que acontece? Eu contava o seguinte, que amanhã a gente teria mais... A gente ia ter 2 aulas, nossa, amanhã. Só que a Magda ela fez uma série de alterações para que eu vá para a reunião de pais. Então, a reunião de pais, eu vou ter que atender os pais lá. E aí, provavelmente, eu não vou dar essas aulas. Inclusive, eu acho que já tem até professores definidos aí que vão pegar essas aulas. Então, provavelmente, tá, deixa eu já falar. Eu não irei cobrar de vocês, do A, essa coisa chamada de força elétrica, tá bom? Eu vou acabar não cobrando a parte que é a parte de força elétrica. Apesar dela ser simples, tá bom? Eu acho, não sei não, hein? Eu acho que não é da Adriana. O que você prefere aí, ó? Deixa eu tirar a gravação. Galera, ó, isso é o que a gente tem como matéria, tá bom? Então, basicamente, peço que vocês revisem isso daí, certo? Vou estar finalizando a gravação aqui, esse resumo do que vai cair, tá bom? Qualquer tipo de dúvida, depois vocês me mandam mensagem.